nosso objetivo aqui é fazer uma avaliação econômica da Ponte para o Futuro, né? Esse projeto que foi construído pela Fundação Ulisses Guimarães, ligada ao PMDB, e projeto esse que o ex-deputado Moreira Franco chamou de Plano Temer. No fundo, esse documento, a Ponte para o Futuro, ele de certa forma encapsula todas as visões, todas as propostas que um eventual governo Temer, se ele se concretizar com o impeachment da presidente Dilma, né, o que esse eventual governo Temer faria do ponto de vista de política econômica. Então vamos olhar o documento, vamos analisar a Ponte para o Futuro. Esse documento ele tem um diagnóstico correto no que diz respeito às causas dos nossos problemas econômicos. Quer dizer, o documento mostra claramente que os nossos problemas de baixo crescimento, elevada inflação, desemprego, eles estão basicamente associados a uma causa central, que é o descontrole das contas públicas. Se a gente olhar os números, né, a gente vai ver que lá no final do governo Lula, a dívida pública brasileira, né, ela estava na ordem ali dos 2 trilhões de reais. Né? Se a gente pensar em termos percentuais, né, em comparação ao PIB, nós estamos falando alguma coisa da ordem de 52% do PIB era a dívida pública em dezembro de 2010. Ao longo desse período de gestão Dilma Rousseff, os 4 primeiros anos e agora esses ano e meio do segundo mandato, a gente já passou, né, dos 4 trilhões de reais do ponto de vista de dívida pública. Ou seja, saímos de 2 trilhões para um pouco mais de 4 trilhões. Saímos de 52% do PIB para um pouco mais de 67% do PIB no que diz respeito à dívida pública. Então, claramente, há um desequilíbrio nas contas públicas. Esse desequilíbrio gera um endividamento que é uma bola de neve, é como uma família que está cada vez mais endividada e mais endividada e mais endividada. E é isso, né, que a Ponte para o Futuro diagnostica claramente e corretamente como sendo o principal problema, né, e o primeiro problema a ser combatido num eventual governo Temer. O documento também claramente observa e corretamente que o principal esforço na correção aí do desequilíbrio fiscal tem que ser feito sobre as despesas e não sobre as receitas. No caso das despesas, várias medidas são propostas, como, por exemplo, e as principais delas são uma forte desvinculação do orçamento, que é hoje muito amarrado e não permite flexibilidade para gerar eficiência no corte do gasto público, uma reforma na Previdência que estabeleça uma idade mínima de aposentadoria e também uma desvinculação entre os benefícios que são pagos de forma assistencial e o salário mínimo, uma reforma tributária, enfim, uma série de medidas que são corretas do ponto de vista econômico. O problema principal é que, embora o diagnóstico esteja correto, a grande dúvida é se esse diagnóstico, né, se esse plano vai ser possível de ser implementado ou não. A Ponte para o Futuro, inclusive, observa isso. Ela diz, olha, a construção do ajuste fiscal não é um problema econômico, não é um problema feito por especialistas econômicos, a construção do ajuste fiscal tem que ser feita pelos políticos, tem que ser feita dentro do Congresso. De forma resumida, o que eu diria a gente, com o novo governo Temer, a gente tem uma situação melhor em relação ao da presidente Dilma, porque o governo da presidente Dilma, em especial o segundo mandato, foi de total descontrole, né? Agora parece que a gente tem um diagnóstico correto, mas a dúvida persiste. Será que o governo Temer terá na Câmara dos Deputados e no Senado um apoio, né, significativo para passar todo um pacote de medidas legislativas, inclusive várias delas de propostas de emenda constitucional? Será que esse novo governo terá força para implementar? No fundo, o sucesso ou o fracasso da Ponte para o Futuro vai depender não dos economistas, mas da capacidade que o governo vai ter do ponto de vista de mobilizar uma base na sociedade e no Congresso Nacional para a aprovação dessas medidas legais que permitam a contenção dos gastos públicos.